Você sabia que em alguns países existem estradas construídas bem debaixo do mar? Sim, você ouviu direito. E isso foi feito por vários motivos. E um deles é conectar países e continentes. Também serve para tornar mais rápido o trajeto dos passageiros do ponto A ao ponto B. Esses projetos não são apenas sobre viagens, mas também sobre a incrível inteligência e coragem dos engenheiros para realizar esse tipo de projeto. E a grande pergunta é: onde isso pode ser encontrado e quão impressionante é? E é isso que vamos descobrir. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Isso ajuda muito a nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado e agora vamos começar. Número 20, Túnel Marmarai, que conecta a Europa e a Ásia. Quando você passa por aqui e está na Europa, em apenas 4 minutos você já está na Ásia. Não é necessário passaporte e não é avião. É apenas um trem direto. É assim que o Túnel Marmarai é incrível, passando por baixo do Estreito de Bósforo em Istambul. Ele tem quase 8,5 km de comprimento e uma parte dele afunda mais de 180 pés abaixo do mar, mais fundo do que a altura da Estátua da Liberdade. A construção dele é como montar um enorme quebra-cabeça debaixo d'água. Cada segmento do túnel foi construído primeiro em um dique seco, depois flutuado e então afundado e conectado no fundo do oceano. O Marmarai não é apenas um atalho, por isso até 150 milhões de passageiros passam por aqui todos os dias. E resiste até a terremotos de magnitude 9. Ele ainda foi inaugurado junto com o 90º aniversário da República da Turquia, então pode-se dizer que este é o primeiro túnel do mundo que literalmente conecta 2 continentes. Número 19. Túnel do Tâmisa, o segredo sob o rio. Vamos voltar para Londres em 1843. Quem teria coragem de construir o primeiro túnel subaquático do mundo? Ninguém menos que o Túnel do Tâmisa. Essa foi a ideia de Mark Isambard Brunel, um gênio da engenharia que projetou um escudo de escavação especial. Com a ajuda disso, eles conseguiram escavar sob o solo macio do rio Tâmisa sem inundar todo o local. Com cerca de 1.200 pés de comprimento, esse projeto era extremamente inovador e radical para a época. No começo, as pessoas apenas passeavam e pagavam um penny para atravessar por baixo do rio. Mas, na década de 1860, isso foi transformado em um túnel ferroviário e se tornou uma parte importante do transporte de Londres. Com o passar do tempo, ele foi fechado e reformado várias vezes até ser reaberto em 2010, como parte do London Overground, não sendo mais apenas uma passagem do túnel do Tâmisa. Aqui também foi feito o primeiro salão de banquete subaquático, uma galeria de compras e um parque de diversões. Na verdade, se não fosse por esse túnel, talvez até hoje as pessoas ainda dependessem da balsa para atravessar o rio. Número 18. Transbay Tube, o caminho secreto sob São Francisco. Você pode pensar que andar de metrô é algo normal, mas o Transbay Tube de São Francisco é de outro nível. Aqui, você literalmente passa por baixo do mar enquanto está no trem. Ele foi construído para o Bay Area Rapid Transit, ou BART, e foi inaugurado em 1974. Ele tem 3,5 milhas de comprimento e chega a quase 135 pés de profundidade sob a Baía de São Francisco. Todos os dias, milhões de pessoas passam por aqui. É um dos túneis subaquáticos mais movimentados e importantes da América. Como ele foi construído? É como montar um enorme Lego, com 57 segmentos de tubo e cada um do tamanho de um campo de futebol. Eles foram construídos primeiro em terra firme. Depois eles flutuaram esses segmentos e os baixaram até o fundo do mar, encaixando-os como se fosse um quebra-cabeça. E como a área está em uma zona de terremotos, recentemente todo o túnel foi atualizado para resistir a terremotos fortes. Por fora, a Bay Bridge parece perfeita como um cartão postal. Mas, na verdade, a travessia mais impressionante está bem embaixo do mar, o Transbay Tube. Número 17, Túnel Muskil, a base militar secreta embaixo do mar. Parece cena de filme de espionagem. Uma base naval escondida dentro de uma montanha, conectada ao continente por um túnel que passa por baixo do mar. Mas isso não é ficção. A Suécia realmente construiu isso. Ela fica ao sul de Estocolmo.
A base naval de Muskil é conectada ao continente por quase 2 milhas de túneis subaquáticos. Ela foi concluída em 1969 e ela está submersa a 230 pés abaixo do Mar Báltico. Vai direto para dentro da montanha, onde existe uma fortaleza inteira. Lá dentro, as instalações são completas. Há docas para navios, instalações de reparo e até enfermarias de hospital, tudo escondido sob rocha sólida. Antes, era uma das maiores bases militares subterrâneas da Europa. O mais impressionante é que os navios entram direto na montanha por meio de enormes portas à prova de explosão. Até hoje, a base ainda está ativa e está se tornando importante novamente devido às mudanças na geopolítica. Se existe uma caverna de morcego da vida real para navios de guerra, esta provavelmente é o exemplo mais próximo. Número 16, Túnel Fehmarnbelt, o atalho gigante da Europa. Imagine viajar da Dinamarca para a Alemanha sem pegar uma balsa ou um avião, direto por baixo do mar. Esse é o objetivo do Túnel Fehmarnbelt, um projeto gigantesco que está sendo construído e deve ser concluído em 2029. Ele terá 11 milhas de comprimento e será o túnel submerso combinado de estrada e ferrovia mais longo do mundo. Isso não é uma escavação comum. Em vez disso, eles estão usando enormes segmentos de concreto que parecem caixas gigantes. Cada segmento tem 700 pés de comprimento e 138 pés de largura, e pesa o equivalente a 10 Torres Eiffel. Cada peça é feita na maior fábrica de túneis do mundo. Depois, ela é flutuada como um navio e então baixada até o fundo do mar, onde é conectada para formar a ponte do futuro. Quando estiver pronta, ela servirá como caminho para viagens mais rápidas e uma conexão mais forte em toda a Europa. Número 15. O Grande Cinturão Fixed Link é uma combinação de ponte e túnel. Se você já atravessou o Grande Cinturão na Dinamarca, talvez não saiba que também passou por baixo do mar. Sim, porque o Grande Cinturão Fixed Link é uma combinação de ponte e túnel e ambos são impressionantes. Foi inaugurado em 1998 e conecta as ilhas de Zeeland e Funen. A parte mais impressionante, o túnel leste, se estende por 5 milhas sob o mar e no ponto mais profundo chega a quase 250 pés de profundidade. Antes de ser construído, as pessoas precisavam pegar uma balsa para atravessar, mas agora a longa viagem leva apenas 10 minutos. A construção foi como um enorme quebra-cabeça. Eles usaram máquinas de perfuração de túneis e enormes segmentos de concreto para construir a estrada. Agora, milhões de pessoas conseguem atravessar muito mais rápido todos os anos. E mesmo com tempestades ou ondas fortes, este túnel é seguro e resistente. É uma prova de que o mar não é um obstáculo para unir as pessoas. Número 14. Túnel Valfjordor. Imagine só, antigamente, se você quisesse atravessar um fiord na Islândia, precisava gastar quase 1 hora em estradas sinuosas. Mas agora, com a ajuda do túnel Valfjordor, os islandeses conseguiram reduzir esse tempo para menos de 10 minutos. É como se eles tivessem criado um atalho direto por baixo do mar. Ele foi inaugurado em 1998. O túnel Valfjordor é um dos mais importantes e um dos projetos mais ousados do país. Ele passa por baixo de um amplo fiord e tem quase 3,5 milhas de comprimento. Na parte mais profunda chega a mais de 500 pés de profundidade, mas é ainda mais profundo do que a maioria dos arranha-céus que vemos nas cidades. Não foi fácil construí-lo. Os engenheiros tiveram que explodir e perfurar as rochas duras no fundo do fiord enquanto enfrentavam o clima extremamente frio da Islândia. Cada metro era um desafio, porque até mesmo um pequeno erro poderia causar uma inundação ou desabamento. Mas apesar de todos os perigos, eles conseguiram concluir o projeto e transformá-lo em um dos túneis rodoviários subaquáticos mais profundos do mundo. O impacto disso para os motoristas foi enorme. A viagem, que antes era cansativa, se tornou uma rota rápida e direta, mas também facilitou a conexão de Reykjavik para a parte oeste da Islândia. Então isso não é apenas uma estrada comum, é um símbolo da coragem e inteligência de um país, mesmo com uma população pequena. Mas a ambição é grande, e agora para os turistas passar pelo túnel de Valfjordor faz parte da aventura.
Você está debaixo de um fiord cercado por toneladas e toneladas de água e pedra, mas você fica tranquilo porque sabe que o design dele aguenta qualquer desafio da natureza. O túnel rodoviário mais profundo do mundo. Se existe um país que gosta de elevar o nível quando se trata de estradas sob o mar, ninguém supera a Noruega. E uma das obras mais impressionantes deles é o túnel Rifas. Imagine isso. Tem quase 9 milhas de comprimento e chega a mais de 900 pés de profundidade. É ainda mais profundo do que duas estátuas da Liberdade empilhadas uma sobre a outra. Inaugurado em 2019, é reconhecido como o túnel rodoviário subaquático mais longo do mundo. Antes, a viagem da cidade de Stavanger até Strand demorava muito por causa das balsas. Mas quando o Rifas foi inaugurado, passou a existir uma rota direta e rápida. Em vez de esperar horas no porto, agora você pode simplesmente passar por baixo do fiord e já está do outro lado. Para fazer isso, foram quase 6 anos de perfuração ininterrupta, explosões em rochas duras e luta contra a intensa pressão da água. O governo gastou mais de $1 bilhão, mas valeu muito a pena porque milhares de motoristas se beneficiam todos os dias. É como se você estivesse passando por uma rodovia de ficção científica bem no fundo do oceano, mas é super segura e moderna. Número 12. O túnel do Porto de Sydney é a solução para o trânsito da Austrália. Se a Noruega é conhecida pela profundidade, Sydney tem o atalho subaquático mais famoso. Sim, o túnel do Porto de Sydney. Inaugurado em 1992, foi construído para diminuir o trânsito na icônica ponte do Porto de Sydney. Com a quantidade de veículos passando pela cidade todos os dias, a ponte já não era suficiente, então eles precisaram cavar uma nova rota bem embaixo do porto. Esse túnel tem mais de 1,5 milhas de comprimento e está submerso a quase 82 pés abaixo do mar. O design dele é de tubo duplo, ou seja, as faixas norte e sul são separadas para que o fluxo do trânsito seja mais organizado. A construção levou mais de 4 anos e custou quase $500 milhão. Um investimento enorme para o futuro da cidade. Agora milhares de motoristas passam por aqui todos os dias. Em vez de ficarem presos no trânsito intenso da ponte, agora eles atravessam rapidamente e diretamente por baixo do porto. E mesmo debaixo d'água você não sente medo, porque o túnel foi projetado para ser resistente, seguro e capaz de suportar até as tempestades mais fortes. Número 11. Túnel Karnavuli, o primeiro túnel rodoviário subaquático de Bangladesh. Para o povo de Bangladesh, o túnel Karnavuli não é apenas um atalho, mas um símbolo de uma nova era para o seu país. Este é o primeiro túnel rodoviário subaquático de toda a Ásia do Sul e trouxe uma nova esperança para o rápido desenvolvimento da região. Este túnel passa por baixo do rio Karnavuli, perto da movimentada cidade de Chattogram. Tem um total de 6 milhas de comprimento e quase 2 milhas delas estão debaixo do rio. Quando foi inaugurado, quase 2.000 veículos passaram por ele nas primeiras 12 horas. Isso prova o quão importante é esse projeto. Isso não é apenas uma infraestrutura simples, faz parte da iniciativa Cinturão e Rota da China, que visa fortalecer a conexão e o comércio em toda a Ásia. Os engenheiros usaram tecnologia avançada para a construção. Grandes segmentos de concreto pré-moldado foram submersos e conectados sob o rio, ficando enterrados a mais de 100 pés abaixo do leito do rio. Agora, a viagem de Chattogram até Cox's Bazar, o famoso destino de praia, ficou muito mais rápida. E além disso, também acelerou o comércio, sendo uma grande ajuda para a economia do país. Número 10. Ponte-túnel Zhuhai-Macau-Hong Kong, o maior sistema de travessia marítima do mundo. Quando se fala do maior projeto de engenharia marítima da China, não há outro senão o sistema de ponte-túnel Hong Kong-Zhuhai-Macau. Inaugurado em 2018, este é o maior sistema de travessia marítima do mundo. Seu comprimento total chega a 34 milhas. Parte desse enorme projeto é um túnel subaquático com mais de 4 milhas de extensão, que passa por baixo do mar e chega a uma profundidade de mais de 150 pés. Para tornar isso possível, eles construíram 2 ilhas artificiais que servem como pontos de entrada e saída para o túnel. Foi lá que a ponte na superfície e o túnel subaquático foram conectados.
Construir isso foi como brincar de Lego gigante debaixo d'água. Grandes segmentos de túnel foram construídos em terra, flutuados e depois cuidadosamente submersos no leito do mar para formar a conexão. O resultado foi um sistema de ponte e túnel que reduziu a viagem de Hong Kong para Macau, de várias horas, para apenas 30 minutos. Isso não é apenas sobre a velocidade da viagem. Também é um símbolo da ambição da China de liderar no campo da engenharia de classe mundial e conectividade. Número 9. Túnel Cross Harbour, o primeiro túnel subaquático de Hong Kong. Em 1972 foi inaugurado o túnel Cross Harbour, o primeiro túnel subaquático que conectou a ilha de Hong Kong e Kowloon. Para os residentes, isso mudou completamente a rotina das viagens diárias. Antes de ser construído, apenas balsas podiam ser usadas para atravessar o Porto de Vitória. Era lento, lotado e sempre cheio. Mas quando este túnel de pista dupla de 1,2 milha foi inaugurado, tudo ficou instantâneo. Hoje, mais de 100 mil veículos passam por aqui todos os dias, e isso faz dele um dos túneis mais movimentados e importantes do mundo. Na construção, isso não é brincadeira. Grandes segmentos de concreto pré-fabricados foram submersos sob o mar e cuidadosamente conectados para formar uma estrada resistente sob uma das rotas marítimas mais movimentadas. Até hoje, se você dirigir por aqui, ainda sentirá a emoção de passar por baixo das balsas e de grandes navios flutuando acima de você. Número 8. Túnel Detroit-Windsor, o atalho internacional sob o rio. Se você quiser atravessar dos Estados Unidos para o Canadá em apenas alguns minutos, nada é tão icônico quanto o túnel Detroit-Windsor. Inaugurado em 1930, este foi o primeiro túnel veicular subaquático internacional do mundo. Ele tem quase 1 milha de comprimento e está submerso a 75 pés de profundidade. Quando este projeto inovador foi realizado, tubos de aço foram usados, construídos na superfície, flutuados e depois enterrados sob o rio. Até hoje continua forte e seguro mesmo depois de quase um século. Todos os dias, mais de 12 mil veículos passam por aqui. Por isso, é uma das passagens de fronteira mais movimentadas da América do Norte. Imagine saindo de Detroit, Michigan. Em poucos minutos você já está em Windsor, Ontário. Literalmente, é como se você estivesse apenas indo para a cidade vizinha, mas na verdade já está em outro país. Agora, além de ser funcional, isso também simboliza a amizade e a conexão entre os Estados Unidos e o Canadá. Número 7 é o túnel Sturroy, a rotatória subaquática. Se houvesse um prêmio para o túnel subaquático mais estranho, mais épico, o túnel A-Story das Ilhas Faroe ganharia fácil. Foi inaugurado em 2020 e imediatamente chamou atenção por causa dos comentários únicos. É uma enorme rotatória subaquática com uma escultura de água-viva brilhante no centro. Esse túnel tem 7 milhas de comprimento e desce mais de 600 pés abaixo do Oceano Atlântico. Aqui, as ilhas de Stramoy e A-Story estão conectadas, e a viagem que antes levava mais de 1 hora agora dura apenas 15 minutos. É como dirigir em outro mundo, imagine só, você está debaixo do mar com baleias passando por cima. Então, de repente, você se depara com uma interseção futurista em forma de círculo que brilha. Não é apenas um atalho, mas também se tornou uma atração turística. As Ilhas Faroe provaram que conseguem unir engenharia prática e um toque artístico em um único projeto. Número 6. O túnel Brooklyn Battery é a rodovia secreta. No meio da correria de Nova York existe uma passagem secreta sob o East River. O túnel Brooklyn Battery, também conhecido como Ruel Carrier, foi inaugurado em 1950 e até hoje continua sendo um dos túneis veiculares subaquáticos contínuos mais longos da América do Norte. Ele tem quase 2 milhas de comprimento e desce cerca de 100 pés abaixo do rio. Todos os dias, mais de 50 mil veículos passam por aqui para evitar o trânsito pesado na superfície. Mas não é apenas um atalho conveniente, também se tornou parte da história da cidade. Em 2012, quando o furacão Sandy atingiu, quase 96 milhões de galões de água entraram e inundaram todo o túnel. Mas depois de uma limpeza e reparos massivos, ele se recuperou e continuou sendo uma linha vital para a cidade. A sensação de dirigir aqui é como se você estivesse em uma estrada secreta de Nova York, uma via que literalmente fica embaixo de uma das cidades mais famosas do mundo.
No 5, este é o túnel do rio Yangtze. 5. Este é o túnel sob o rio. Se você acha que é impossível construir algo com centenas de quilômetros de comprimento sob um rio enorme, é outra história quando é a China que faz. Bem debaixo do poderoso rio Yangtze, foi construído o túnel Huitong Yangtze, que agora é o túnel subaquático mais longo de todo o país. Esse túnel tem mais de 24 milhas de comprimento e passa entre as cidades de Taikang e Jiamen. A viagem, que antes levava várias horas, foi de repente reduzida em quase 2 horas, graças aos trens de alta velocidade que passam por aqui. Os trens atingem mais de 218 milhas por hora, então os passageiros literalmente sentem como se estivessem voando debaixo da terra. Mas a construção não foi brincadeira. Milhares de trabalhadores trabalharam ao mesmo tempo usando máquinas de perfuração de túneis, do tamanho de prédios, abrindo caminho através de rochas duras e obstáculos poderosos, e lamas sob o rio a 200 pés de profundidade. Para garantir que não prejudicassem o meio ambiente, eles usaram uma tecnologia especial ecológica para não afetar o próprio rio nem a vida marinha acima dele. Atualmente, a China não se orgulha disso apenas como uma maravilha da engenharia. Isso também se tornou um símbolo do avanço do transporte deles, conectando grandes cidades de forma mais rápida e segura. Número 4. Túnel Saikan, o túnel subaquático mais profundo do mundo. Se o Huitong é o mais longo sob um rio, o túnel Saikan do Japão é o rei quando se trata de profundidade. E não é pouca coisa, este é o túnel subaquático mais profundo e um dos mais longos do mundo. Ele tem mais de 33 milhas de comprimento e conecta as duas principais ilhas do Japão, Honshu e Hokkaido. A parte mais profunda chega a 788 pés abaixo do nível do mar. É ainda mais alto que o monumento de Washington se colocado em pé sobre a água. A construção também foi difícil. Foram necessários 17 anos e 7 bilhões de dólares, além do sacrifício de milhares de trabalhadores que enfrentaram inundações, desabamentos e até terremotos enquanto perfuravam a rocha vulcânica dura sob o leito do mar. Hoje, trens-bala de alta velocidade passam por aqui. Eles chegam a 85 milhas por hora. Antes, era preciso pegar uma longa balsa para atravessar de Honshu para Hokkaido, mas agora basta uma viagem rápida e confortável. Mais do que um atalho prático, o segundo túnel é um símbolo da dedicação do Japão à engenharia de precisão e tecnologia avançada. É prova de que, não importa a profundidade do mar ou a dificuldade da rocha, o ser humano consegue abrir caminho no impossível. Número 3. O Túnel da Mancha é a ponte submarina que liga a Inglaterra à França. Imagine que você está em um trem e, em apenas 35 minutos, consegue atravessar da Inglaterra para a França sem nem ver a superfície do mar. Esse é o milagre do Túnel da Mancha, mais conhecido como Eurotúnel. Esse túnel tem mais de 31 milhas de comprimento sob o Canal da Mancha, ligando Folkestone, na Inglaterra, e Calais, na França. Ele é uma das 7 maravilhas modernas do mundo por sua grandiosidade e construção complexa. Foram mais de 6 anos e mais de 13 mil trabalhadores que deram seu suor e até suas vidas. Para ser concluída, a obra custou cerca de 21 bilhões de dólares. Máquinas gigantes de escavação de túneis, do tamanho de uma casa, foram usadas para cavar no Chokrak, mais de 130 pés abaixo do leito do mar. Agora não são apenas passageiros que passam por aqui. Também há trens especiais de transporte para carros e grandes caminhões que atravessam da Grã-Bretanha para a Europa continental. Com a velocidade da viagem chegando a 100 milhas por hora, isso se tornou uma linha vital e importantíssima para o comércio e o turismo. A antiga viagem de balsa, que levava horas, agora é como um trem rápido viajando debaixo d'água. Foi uma façanha de engenharia que mudou a conexão entre os dois países. Número 2. Túnel subaquático de Taihu, a rodovia sob o gigantesco lago da China. Se o Eurotúnel fica sob o mar, o túnel subaquático de Taihu, fica na China, passa por baixo de um dos maiores lagos de água doce do país, o Lago Taihu. Inaugurado em 2021, este é o túnel rodoviário subaquático mais longo de toda a China. Ele tem 6,5 milhas de extensão. A parte mais profunda dele fica a 65 pés abaixo d'água.
literalmente submerso sob milhões de galões de água do lago. O investimento aqui não foi brincadeira, quase US$ 1,5 bilhão. Os engenheiros também usaram tecnologia moderna para conectar os enormes segmentos de concreto no fundo do lago. Cada um é como um enorme pedaço de Lego que forma a estrada. Agora, as cidades de Xangai e Nanjing estão rapidamente conectadas. A viagem, que antes demorava muito, agora ficou mais rápida por causa disso. Para os motoristas, isso não é apenas um atalho simples, parece até uma viagem futurista. Há um sistema de iluminação LED dentro que oferece cor e segurança enquanto você passa por baixo do lago. A cada viagem aqui é como se você estivesse entrando em outro mundo, uma rodovia moderna que está literalmente escondida debaixo d'água. Número 1. Túnel de Lerdal, o túnel rodoviário mais longo do mundo. Se houvesse um título para a aventura subterrânea definitiva, nada superaria o Túnel de Lerdal, na Noruega. Ele foi inaugurado em 2000 e até hoje continua sendo o túnel rodoviário mais longo do mundo. Tem mais de 15 milhas de pura rocha sólida escavada para servir de passagem. Imagine só, você vai dirigir por 20 minutos sem ver o céu ou o chão, só pedra ao seu redor. Para que os motoristas não fiquem entediados ou sintam visão de túnel, os engenheiros projetaram 3 grandes áreas de descanso dentro do túnel. Elas são bem iluminadas e têm luzes futuristas, parece que você está dentro de um filme de ficção científica enquanto viaja. Foram necessários 5 anos de intensas explosões e escavações em rocha de granito antes que fosse concluído. A parte mais profunda do túnel fica a mais de 4.500 pés abaixo do topo da montanha que ele atravessa. Mas não precisa se preocupar, pois ele conta com um sistema de ventilação que traz ar fresco, tornando a viagem segura e confortável. O túnel de Lerdal conecta as cidades de Lerdal e Orland e tem sido uma grande ajuda para o transporte da Noruega. Ele não é subaquático como outros da lista, mas a sensação de viajar mais de 15 milhas sob a montanha é como fazer uma viagem para outra dimensão. Aqui termina a contagem regressiva dos 20 túneis oceânicos e subterrâneos mais inacreditáveis, uma prova de até onde a imaginação humana e a força da engenharia podem chegar. Piniringue.